começando mais um episódio do Tem Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui tem tecnologia, tem empreendedorismo e tem mulheres. Você é empreendedor ou pretende empreender? Nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Com 15 anos de experiência progressiva em diversas funções e segmentos de mercado, ela já teve passagens pela Natura, Pepsi e hoje é founder da CEO Match IT. Ela é Rosiane Ramos. Seja bem-vinda. Obrigada, Silvia. Tudo prazer. bem? Tudo jóia. Prazer é todo Melhor meu agora. ter você aqui hoje. E vamos já começar falando. Conta aí como foi essa sua trajetória no segmento de tecnologia. Pois é, não sei se foi uma trajetória, acho que foi o destino, assim, não foi o caminho. Você sabe que tem a tríade de pessoas, processos e tecnologia. Eu brinco que eu sou pessoas e processos. Tá certo, tá certo. Já são dois da tríade, Dois não é da isso? tríade, Isso aí, né? isso E com aí. isso a gente junta a equipe e monta o processo para fazer tecnologia. Mas a minha formação é na área de alimentos, originalmente. Eu sou técnica de alimentos, engenheira de alimentos. Então, comecei minha carreira primeiro em laboratório, restaurante. Aí, a primeira corporação que eu fui atuar foi a PepsiCo, como estagiária, na área de operações. Eu comecei a atuar em qualidade, assim, manufatura mesmo, chão de fábrica. Chão de fábrica. É uma chips maravilhoso, Ai. gente. Maravilhoso. E logo no começo eu passei por uma crise organizacional que foi um recall bem grande, assim, de Todinho, que era da unidade de chocolates, mas fazia parte da divisão Foods. E aí todo mundo de qualidade de qualquer segmento foi para ajudar. E aí eu meio que saí da área técnica e já comecei em gestão, otimização de processos e tal. Então foi uma grande oportunidade, porque foi um monte de oportunidade de conexão global, um monte de gringo baixando no Brasil para resolver a crise. E aí fiquei padronizando o processo multissegmento. Daí acabei absorvendo algumas atividades na área de operações cross, então desdobramento de estratégia, depois elaboração de estratégia, fui parar em M&A, então deixei realmente de lado todo o background técnico. E aí eu fui para a TI, quando eu saí da Pepsi, que fui para a Natura, né? Já tinha começado o MBA, mas era para trabalhar com redesenho de processos também, né? A gente não chamava de transformação digital. 2012, 2013 era para fazer alguma coisa que a gente não sabia o que era, assim, era página em branco, precisamos transformar, desenha, vamos. E aí foi isso, assim, fui parar na TI por conta de processos e de harmonização de melhores práticas junto a pessoas. E aí foi na Natura. E como foi entrar já em tecnologia numa empresa assim pequena como, né? Natura, só Natura, gente, ela foi. Você foi para Natura, Eu lembro do processo seletivo, eu falei, mas TI, assim, ainda dava para brincar que uma coisa você chuta, outra coisa você xinga, hoje já nem estaria. Mas era muito isso, assim, o CIO, o Agenor tinha assumido há pouco tempo, ele tinha feito um curso no IESE, onde eu também estava fazendo MBA, então tinha uma comunidade, assim, de confiança já. E ele era, assim, um líder bem inspirador, assim, página em branco, era realmente, vamos fazer acontecer. E eu fui com o que eu sabia de processos, assim, com o que eu sabia de transformação, de engajar pessoas num propósito comum, que na época era que a TI deixasse de ser uma estrutura de suporte, né, de back-office, se tornasse mesmo protagonista como uma área inovadora, aliada ao negócio, protagonista do negócio. Então, foi por aí. Foi até interessante, porque na época acho que tinha umas 250 pessoas no Brasil, mais a estrutura Latam. E existia um desenho já de macro processos vindo do sistema de gestão, e a gente tinha que fazer aquele desenho virar realidade. Sim. Aí muda a cultura, né? E não dá para fazer isso top-down. Você tem que fazer isso muito com buy-in e as pessoas se envolvendo. Então, a gente se organizou em times. Cada time tinha um líder, um sponsor. E aí, a gente fazia releases de processos. E aí, fazia workouts em hotéis, assim, pra gente fazer aquele senso de equipe, competição. Ia pintando de verde, assim, o mapinha dos processos. E aí, no final do ano, a grande release foi a entrega do mapa todo dos processos, estruturado como se fosse a rede do metrô. Então, eram os processos realmente mudando de estação, né? Então, o conceito de interdependência ficou muito forte, porque não tinha mais silo, né? Uma malha de metrô, você não tem departamento. Sim. E foi bem feliz, assim, o movimento. Gostei bastante por ter feito parte. E como foi mudar de uma área de alimentos, né, pensando no negócio? Porque no final do dia
Eu digo sempre, né, quando eu falo de tecnologia para o meu time, eu falo, no final do dia é processador, memória e disco, né? Aqui a gente está falando, no final do dia são processos, pessoas e tecnologia. Mas como foi sair de uma área de alimentos para ir para uma área de beleza? Como é que você vê essa conexão no final do dia, você com essa indústria, né, dois opostos aqui, mas como foi para você como pessoa e como profissional essa transição de carreira, vindo da engenharia de alimentos, né? Tem uma certa sinergia na parte, no ponto de vista químico, bem de consumo, a estrutura de logística, de manufatura tem uma certa similaridade. Eu acho que o maior choque de realidade foi a diferença da margem de contribuição, porque eu estava acostumada com margem, imagina, na época crise de commodity, assim, a margem era 3%, 5%, e de repente você vai para a margem de cosmético, imagina o que é a margem de perfume, né? E aí era uma realidade orçamentária muito diferente, assim, né? E eu tinha a cabeça de Black Belt, Six Sigma, não produtividade, pessoal, calma. Calma. Como assim, calma? Então, acho que essa foi a maior diferença, assim, que eu percebi numa estrutura organizacional que tinha mais beleza no próprio ambiente, né? Beleza realmente, né? Eu acho que essa foi a maior diferença, assim. Mas os processos eram similares, enfim. E como foi você pensar em ser empreendedora, vindo de duas grandes gigantes, né? Uma multinacional, uma empresa brasileira aí com todo reconhecimento que a gente possa imaginar, e falar assim, ok, hoje eu acordei e quero ser empreendedora, né? Uma coisa tão básica também, com tantos desafios. Como foi essa sua jornada empreendedora? Quais foram as maiores dificuldades? E a gente tem falado muito aqui com mulheres empreendedoras e voltadas também para a tecnologia, mas conta esse processo. Não só o bônus, né? É lindo ser empreendedor, mas tem todo o seu dia a dia, tem toda uma responsabilidade que você já não tem mais um gestor para te auxiliar. É você sendo a gestão, sendo a quem eles vão procurar. Como foi esse desafio para a Rose? Não foi bem uma escolha, assim, original. Assim, 20 anos atrás, né, meu sonho de carreira era ser presidente da Nestlé, assim, de alimentos. E aí eu acabei sendo uma das líderes da Sabiá, né, que a gente chama a agência de ninho, né, a agência Sabiá. Então tem os passarinhos. Falei, acho que eu tinha que ter sido mais específica. Qual que era o ninho nest que eu estava me referindo, né, nos meus sonhos. Da presidência, né? Não pediu direito, né? Pediu direito. Mas meu primeiro movimento empreendedor não foi muito uma escolha, assim. Eu tinha optado por deixar a Natura, eu já estava no planejamento estratégico da empresa. Era um ano que o presidente ia mudar, então o planejamento estratégico realmente era uma área um pouco on hold, né? Até que essa mudança de CEO acontecesse. Eu tinha acabado o MBA, paguei as contas, falei, vou pensar o que eu quero da vida. E originalmente eu tinha a intenção de montar uma consultoria em processos ou em gestão. Mas a agência Sabiá, é uma agência familiar, estava passando por um turnaround, deixando um público que atendia contas públicas para atender o mercado privado. Então, eu entrei para desenhar processos de novo. Não fui empreender, eu fui redesenhar o modelo de negócio para o mercado privado. Ia ficar meses, assim. E fiquei 7 anos. Então, foi mais do que um redesenho, foi um turnaround do negócio. Muito duro, porque eu entrei numa situação de crise, né, de realmente turnaround de empresa de pequeno porte, é o turnaround da família, assim, né? Foi intenso. Mas, por um lado, sempre teve ali muita liberdade para construir coisas que eu acreditava, do ponto de vista de cultura, de valor cliente, enfim, coisas que eram muito positivas, assim, uma cultura 100% que você consegue impor o ritmo, impor as normas e não conviver com algo que eventualmente possa prejudicar seus valores pessoais. Então, isso foi muito positivo. Acho que um desafio... Primeiro que eu não era de marketing nem de vendas, eu fui fazer marketing e vendas numa empresa de marketing. Então, no final do dia, eu sempre digo que todo mundo é de marketing, todo mundo é de vendas, né? Porque, querendo ou não, a gente, quando está... Eu digo, uma entrevista, você está falando de marketing próprio, você está falando de se vender. Então, eu digo, né, que no final também somos todos de vendas e marketing a gente está aprendendo, ainda bem que tem ChatGPT para ajudar a gente agora, né? Isso aí. Mas foi assim, não foi muito uma escolha, foi um momento que a família precisava e eu acabei indo. Tem um desafio pessoal, assim,
pelo menos na minha formação, era símbolo de sucesso você ter uma progressão corporativa de carreira, né? Então, é o analista, é o coordenador, é o gerente, é o diretor, e isso era admirado no meu entorno. Tá. E, de repente, você não tem o sobrenome, né? A Rose da Blá. Não, é Rose de quem mesmo? Da Sabiá. O que é Sabiá mesmo? Então, acho que essa construção de quem é a Rose, né? Nesse momento, foi essencial. E eu ainda não sabia. Né? Eu saí da Natura, era de uma gerente, mas eu não tinha um nome de quem era a Rose. Eu era a Rose da Natura, a Rose da PepsiCo. E, de repente, eu sou a Rose da Sabiá, a Sabiá da Rose, e hoje eu sou a Rose da Match IT, a Match IT da Rose. Então, o impacto do meu CPF no CNPJ tinha um poder muito maior e eu precisava me dar conta e ocupar esse lugar, assim. Então, eu acho que uma transformação um pouco emocional, psicológica mesmo, de lidar com essa nova posição de carreira. Menos no sentido de precisar ter um direcional recebido por algum líder. Eu acho que, de certa forma, eu tive o privilégio de ter bons líderes que me davam espaços para participar, assim, não que precisava simplesmente seguir, por mais que existisse um desdobramento, um norte. Mas acho que a diferença foi isso, assim, me ver como protagonista num contexto externo, assim, né, para outras pessoas e aprender a vender isso de outra forma. Eu acho que esse foi o desafio. Muitas mulheres me perguntam, e quando eu faço mentoria, ser empreendedora ou ser uma executiva de uma grande empresa, né? E aí eu sempre pergunto, às vezes quando você tem o glamour, né? Eu sou executivo, e você também, tudo tem que analisar custo-benefício. Para você, Rose, analisando, antes aqui de falar do teu momento da Match IT, mas para você, Rose, até a data da Sabiá, qual foi a melhor experiência para você? Ser uma executiva de grandes empresas ou ter aquele negócio que você se sentia parte do todo, de estar construindo, de ser a dona, porém uma empresa pequena? Como era? Porque isso né? Às vezes a gente fica numa balança que tem que saber equilibrar. Nossa, vou para esse caminho, eu vou para esse caminho. Esse me dá isso, esse me dá aquilo. Como foi isso para você no dia a dia, para quem tá nos acompanhando? Olha, eu acho que o empreendedorismo me deu mais orgulho, mais felicidade de ter realizado. Mas também me deu mais dor de cabeça. Com certeza. Mais trabalho, né? Mais trabalho. Eu sempre fui muito intensa. Então, também quando eu estava num cenário corporativo, eu não estava trabalhando das 9 às 5. Eu começava às 7, parava, virava e viajava para onde fosse. Então, eu acho que eu sempre fui meio intraempreendedora, né? De puxar desafios que não existiam. Então, do ponto de vista de carga de trabalho, aumentou quando me tornei empreendedora, mas eu já tinha uma carga intensa. Alguns benefícios esperados de uma carreira corporativa, então, acesso a pessoas, né, de alta senioridade, que são inspiradoras, fazer um curso fora, isso tudo o empreendedorismo me deu da mesma maneira. Eu acho que eu me sinto mais empoderada da minha própria jornada, assim. Eu não tenho receio, vai trocar o presidente, vai mudar tudo, e se eu não me der bem com alguém, o que vai acontecer? Eu não tenho esse sentimento. Claro que tem muita insegurança no empreendedorismo, agora ainda mais, né, que é um startup, early stage, vamos ver se a gente fala disso, mas é um outro problema. Mas você tem um pouco mais bem mais responsabilidade na trajetória do que vai acontecer, né? Bem mais a capacidade de digitar o ritmo do crescimento e do sucesso, enfim, depende mais mesmo de ti, então eu acho muito bom. Da tua orquestração, né? E como foi aí você se dedicar a esse processo de inovação, né? Pensando aí de inovação à transformação e fundando a MET. Como foi que surgiu a ideia de fundar a MET IT? Quais são aí os pilares para quem, né, quer conhecer da sua empresa? Conta um pouquinho para a gente do que é o core aí da MET. Legal. A MET acaba sendo uma consequência de uma mistura de coisas. Então, eu tinha o olhar de eficiência, né, daquela história da margem de contribuição de 3%, a gente tem que ser eficiente. Quando eu estava na Natura em TI, com um movimento de transformação, os orçamentos para TI eram bastante expressivos e existia um certo lock-in em alguns fornecedores. E depois, passando pelo marketing para TI, eu vi o outro lado da mesa, que é difícil diferenciar, é difícil
prospectar, abrir uma nova conta, um novo contato comercial com um contratante corporativo para as empresas de TI, que é o público da Sabiá, né? Então, empresas globais de fabricantes de software, infraestrutura e os tech sellers, que a gente chama México para baixo. Então, não é simples gerar esse contato, essa abertura. E aí veio um olhar de que, acho que dá para fazer diferente, gerar valor para a indústria que precisa contratar e gerar valor para o fornecedor que está precisando dessa oportunidade comercial. Esse match pode ser melhor. Eu tinha passado por uma fase de estudo sobre o tema de startups com um olhar de investidor. Eu tinha ajudado a fundar uma rede anjo do IESE no Brasil. Que bacana. Acabei estudando isso. Eu estava muito próxima de novo da Unicamp, onde eu me formei a partir da conexão com a agência de inovação. Então, já estava sendo conselheira de um grupo de representação de empreendedores chamado Unicamp Ventures. Então, eu falei, acho que dá para misturar tudo isso uma formulação e fazer algo novo, fazer algo novo. Outra receita. Outra receita, exatamente. E, assim, isso foi 2021, já estava uma super crise de talentos, né, de tecnologia. E, assim, sabendo que as empresas de pequeno e médio porte têm uma estrutura de mão de obra de boa qualidade, talvez com menor branding do que as grandes techs, acho que vamos fazer um matchmaking para endereçar essa dor. Não dá para fazer na mão, acho que a gente precisa de muita inteligência de dados para fazer isso. E aí foi, assim, originalmente ia ser uma spin-off da agência, uma outra forma de fazer marketing. A gente entendeu, não dá para fazer como um side business, tem que ser full-time job mesmo. E aí eu fiz a minha saída da agência e fundei dentro já da Unicamp, no Parque Tecnológico, para poder contar com o know-how ali do Instituto de Computação. Então, assim, se eu fosse fazer um matchmaking para a tecnologia, eu não poderia ter um parceiro de tecnologia para desenvolver que poderia ter algum tipo de viés. Então, vamos procurar o que a gente tem de melhor e foi já direto com o convênio de P&D com o Instituto de Computação. E aí se joga, né? Bom, e está dentro de uma das melhores universidades, né? Até com o apoio total ali, não tem como ser. E o que você, pensando nessa questão, você também foi eleita, né? Pelos conselheiros da Unicamp, uma das... como fala? Presidente executiva para o mandato da Unicamp Ventures. Como foi isso? Sim, já chegou chegando, né? Não, Imagina. Eu já estava como... Eu ia ser jubilada já de conselheira. Porque tem um mandato e tal, e aí ia acabar o tempo. Eu falava... Mas eu gostava bastante de estar atuando junto ao grupo. É um trabalho voluntário. Tá. De promoção da conexão do universo empreendedor. Então, as empresas filhas são empresas que nasceram de lá. Então, tem um sócio fundador que foi um ex-aluno, um ex-professor, são 1.500 aproximadamente, de todos os tamanhos, de todas as áreas. Meu trabalho como conselheira teve conquistas bem legais. Então, uma que eu me orgulho muito de ter feito é que existe o Prêmio Empreendedor já há 7, 8 edições, um prêmio anual. E ele tinha as categorias de impacto social, scale-up e inovação. E dos 3, tinha um empreendedor do ano. E nunca tinha uma empreendedora do ano. Então, faz uns 3, 4 anos que dentro do meu trabalho de conselheira foi a proposta foi aceita. E desde então, temos uma categoria de liderança feminina e sempre tem uma mulher no palco. E nós tivemos a empreendedora do ano a partir daí também. Então, dando visibilidade para as empreendedoras, esse protagonismo foi progressivamente sendo algo natural, não só na categoria de liderança feminina, mas nos demais. Então, essa foi uma das atividades que eu me orgulho bastante de ter me envolvido. A própria conexão da academia às corporações e às startups, assim, existem vários canais de acesso, mas nem sempre isso é conhecido. Então, tenho levado corporações para fazer a visitação com muito orgulho do nosso Vale do Silício aqui nacional. Tá certo. E aí, ia ter eleição para presidência. Eu falei, gente, mas eu tô com uma startup, assim, é tipo um trigêmeo recém-nascido. Como é que eu faço? Preciso de ajuda. E acho que tem um pouco daquilo também, né? Por mais que... Eu acho que a própria autorresponsabilidade de, né... Não vou poder oferecer tudo o que eu gostaria, mas eu vou oferecer o meu melhor, assim. Ter combinado isso antes, ter sinalizado, acho que também me dá uma tranquilidade de que talvez eu nunca venha ser capaz de fazer o melhor mandato que eu gostaria para todo o impacto desejado. Mas eu tenho o coração tranquilo de estar fazendo o melhor possível e num grupo que também se complementa, né? No conselho tem outras pessoas e tal. Então. E o que é tratado não é caro, né?
Teve essa sinalização, assim, tipo, gente, tem um momento intenso aqui. E como você está enxergando o futuro, pensando para o empreendedorismo feminino? Você acabou de falar que teve todo um trabalho de poder fazer esse reconhecimento, né? A gente sabe que quando fala de tecnologia, nós ainda não conseguimos chegar a 50% de mulheres. Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente sabe que as mulheres acabam empreendendo mais em alguns serviços específicos, até às vezes por falta de opção e não por opção. Mas quando você fala em áreas específicas, falando desse nosso universo aqui de transformação, de acesso à tecnologia, e por muitos dos motivos, né? A gente conversou já com outras mulheres, dizem que eu não servia para ser da área, que eu não gosto de matemática, que mulher não é para isso. Não, a gente está tentando romper esses paradigmas. Mas quando você vê, pensando nesse futuro, como você vê o futuro das mulheres, pensando no empreendedorismo, em tecnologia, especificamente, como a gente pode trazer mais mulheres para a TI e como a gente pode trazer mais mulheres para a TI empreendedoras? O que a gente pode fazer? Você que está aí do lado da Unicamp, né, trazendo tecnologia, trazendo muitas vezes o Vale do Silício para a gente aqui, que estamos do lado de Campinas, mas como fazer isso na prática? Eu acho que essa iniciativa é um belo exemplo, né, de dar visibilidade, de falar do tema, de expor. Eu acho que se você não vê o exemplo, você não se sente parte, não se reconhece, né, como um caminho, uma trajetória possível. Assim, eu lembro quando eu fui escolher o colégio técnico, eu queria fazer Cotuca, que é o colégio da Unicamp, e tinha basicamente alimentos e enfermagem para eu escolher, porque o restante era processamento de dados, elétrica e mecânica. 25 anos atrás eram cursos de a máxima maioria masculina. Então, realmente não me via, nem considerava. Dentro, né? E não era algo explícito, assim, que se falava a respeito. Era natural, era empírico essa percepção. E hoje, não, né? Os cursos já estão mais misturados. Você vê, na minha equipe mesmo de tecnologia já é bem meio a meio. Eu faço questão de estar nos processos seletivos também para dar visibilidade, falar abertamente sobre isso. Participo como empreendedora de uma série de iniciativas que me abrem espaço. Então, agora uma mais recente foi a Astelas, do VC Astela, especificamente para formar e dar visibilidade, porque além, né, de toda a dificuldade mercadológica, preparação formativa, tem alguns vieses nas estruturas de fomento mesmo, né, captação de investimento. As investidoras também são minoria. Eu já liderei Rede Anjo, era assim, entre 7% e 13% de mulheres investidoras. A postura verbal, a postura de comunicação, ela é diferente. Então, precisa ter uma capacitação a esse respeito, de acolhida das diferenças e dos pontos fortes, né, dessa diversidade, para as mulheres que vão ocupar esse espaço e para o entorno também, né? Tem, felizmente, vários homens também que são apoiadores, mas é um processo educativo, né, de compreensão e não de aceitação, mas de valorização, né, desse novo contexto com mulheres ocupando espaços que antes não ocupavam. E você, na prática, né, a gente já conversou com muitas pessoas aqui, e agora a sua opinião. Você acha que no final do dia, quando a gente, como mulher empreendedora, na hora que você falou de captação, vai montar uma startup, a gente sabe que muitas vezes recurso financeiro é fundamental. Você entende ou sentiu isso, ou que realmente isso acontece? O fato de ser mulher, na hora que você vai buscar um aporte para um novo negócio, a hora que você vai mostrar se o mesmo projeto for apresentado por um homem e por uma mulher, você acha que pode, né? Eu já conversei aqui com investidores, e já conversei com empreendedores e empreendedoras. Você, Rose, você acha que no final do dia acaba sendo mais difícil para nós mulheres conseguirmos, por não ter mulheres no conselho, por não ter mulheres investidoras, por não termos mulheres na liderança? Você acha que isso tudo ainda dificulta para quem está querendo entrar? Acho que esses são elementos que dificultam. Eu acho que a nossa impostora interna, assim, sabe, ela também joga contra. Então, é mais difícil para as mulheres com quem eu convivo bancar um sonho grande no PowerPoint, assim. Então a gente vai crescer 300 mil vezes e vai ser um unicórnio do nada. É muito difícil ter essa expressão,
né, de segurança, quando de fato é um caminho tortuoso. E parece mais fácil, pelo menos, para o empreendedor homem, né, ter essa verbalização de um sonho grande com mais facilidade. Assertividade. Acho que, eu não sei. Eu acho que é emocional, de fato, assim, é algo... Mais do que real. Mais do que real, assim, porque a probabilidade de uma mulher ou de um homem chegar num resultado... Inclusive, tem vários estudos com bastante mais êxito em processos de liderança feminina, né, do ponto de vista de resiliência, de inclusão, né, de colaboração. Tem aspectos muito positivos, assim. Em conselhos de grandes organizações também. Mas, de fato, quando você fala, quais são as empreendedoras unicórnios, né? Tipo, é muito novo o processo. Então, realmente, você fica, não tem. Então, né? E aí não consegue provar, né? Então você tem esse estigma ainda, assim. Por isso é bem importante algumas iniciativas. Tem um grupo das meninas da GUP, né? A Maria Bru, elas têm feito um coletivo, assim, de fundadoras. Elas chamam de Máfia do Moscatel. Opa! E também super com iniciativas de formação, de apoio, né? De troca. Elas mesmas contam, né? Que, putz, aí eu cheguei lá no estágio de empreendedores Endeavor, ali do lado só tinha gente. Então, como é que a gente mesmo vai se ajudando? Né? Tem muito esse discurso de uma puxa a outra, né? E, de fato, sim, isso é essencial. Assim. Porque, assim, eu digo sempre que na minha época a gente não tinha muito disso, né? Eu digo que até 2016 eu era uma Silvia totalmente solitária e perdida nesse universo masculino, até que eu virei a chave e falei, onde estão essas outras mulheres de TI, de tecnologia, de empreendedora? E aí eu comecei... percebi que tinham vários grupos. E grupos de apoio, sim, grupos que, né? E aí você acha... MCIO, então, hoje você começa a achar essas mulheres e fala, caramba, dá pra gente se apoiar de uma maneira, né, diferenciada. Bom, e, gente, olha só, eu ganhei um presente aqui, ó. Então, para quem tá vendo, eu queria que você contasse, eu não li, né, gente? O presente tá quentinho aqui, acabei de ganhar. Eu queria que contasse um pouquinho... Você que veio de engenharia, trabalhou com alimentos, trabalhou com saúde e beleza, trabalhou agora fazendo essa parte de ser empreendedora, escrever um livro. Como foi essa experiência de escrever poesias ainda? Como foi esse momento da Rose escritora? Pois é, faz parte. Assim, eu gosto muito de arte, sempre gostei de música, de literatura. Eu lembro que quando eu estava na engenharia, eu era a pessoa mais hippie da engenharia. Na agência de marketing, eu era a pessoa mais exata do marketing. Então, achou o meio termo. Pois é difícil para me pôr em caixa, sabe? Você é isso, não é aquilo. Acaba sendo um pouco dessa mistura que me faz, assim. E eu sempre escrevi, de fato. Desde a adolescência, enfim. E aí, em algum momento, eu falei, acho que vou pôr forma. E aí acabei agrupando em temáticas as poesias que eu tinha de histórico. Não foram escritas para o livro, elas já existiam, mas elas foram postas em ordem. E aí eu agrupei em 5 temáticas. E aí eu sofri muito com cálculo, né, na universidade. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Eu falei, vou fazer o cálculo 5. Why not? E aí foi uma brincadeira. Eu chamei o Johnny. O Johnny foi diretor do IMEC, do Instituto de Matemática, foi meu professor. Enfim, falei, Johnny, me ajuda a fazer equações que representem cada uma das temáticas. Então, cada capítulo tem uma equação que representa o próprio capítulo matematicamente. Então, foi uma brincadeira. Tem uma inspiração nessa capa aí com um livro também do Stuart. Então, uma brincadeira. Tive a felicidade do meu sogro ter aberto uma editora e na pandemia ele empolgou, fez dois romances. Vamos publicar, a hora é agora. Então, fizemos. Foi muito gratificante poder pôr na rua, assim. E como foi? Porque, assim, eu digo que quando eu vi o primeiro livro impresso, né? Assim, eu sei que os jovens hoje gostam de ler, né, no tablet. Eu gosto do livro assim. Mas como foi para você a emoção de ver o livro publicado? Como foi isso? Porque, assim, eu vou dizer, gente, é uma emoção. A hora que você... Né, o cheirinho de livro, ninguém sabe explicar muito bem, mas, assim, de ver o seu livro, como foi essa emoção? Sabe o que é legal? Que vai juntando a coisa do processo do projeto aí também, né? Então, assim, eu fui pensando na capa, chamei um grande amigo para fazer o projeto gráfico. Então, eu fui participando de cada uma das etapas. Então, foi que é uma consequência do Go Live. Chegou, que bacana, mas ele estava já planejado para acontecer, sabe? Então, acho que o próprio planejamento, a participação nas etapas como um todo,
valeu, né? Então, acho que a jornada de ter construído, de ter planejado a vernissagem online, porque ainda estava na pandemia, né? Ter chamado amigos para fazer videozinhos de lançamento. Então, eu acho que o produto físico, ele é mais uma das entregas, mas que estava num escopo já... depois a gente vai divulgar aqui, ela vai divulgar onde está a venda, tá, gente? Então, não se preocupe que depois também no canal a gente vai colocar as informações para quem quiser comprar e o meu vai... Tá autografado, vocês desculpem aí, mas... Boa. Agora, né? Eu quero ver, porque você tem muitos seguidores, muita audiência, eu não tenho muitos exemplares, não, gente. Vamos sim, então o pessoal que segue a gente aqui no canal, o pessoal que me segue no Instagram, o pessoal que me segue no LinkedIn, depois eu conto um pouquinho mais, estava falando para aqui nos bastidores, a minha filha também já escreveu um poema, então eu gosto muito de ler, eu acho que o projeto tem de salto a questão de escrita, né? E aí sim, eu de exatas, né, e falando com todas essas mulheres de exatas, eu lembro que uma das maiores experiências foi, tá, e o que eu escrevo, como eu faço para fazer essa organização, né, e colocar tudo no papel. Então, você já plantou uma árvore? Precisa agora plantar, já escreveu o livro, né? Então agora falta a árvore. Mas é melhor, tem checklist que é melhor você... não, vamos só falar da árvore aqui, né? O livro e a árvore. Bom, e pensando aqui, estamos entrando na reta final, que conselho ou que dica ou você daria para as mulheres que estão passando por uma questão de transição de carreira, por transição de promoção ou até mesmo de pensar, vou para um novo cargo numa grande empresa ou migro para uma área empreendedora para ter o meu horário, mas também ter muito mais trabalho. E quais são os aprendizados aí que você poderia passar para quem está nos acompanhando aqui nessa curva de crescimento da Rose? Olha... Como conselho, eu acho que faça, assim, eu nunca me arrependi de ter feito. Mesmo dando errado alguma coisa, você dá a curva, mas foi bom ter feito. Então, eu acho que o arrependimento de ter passado a oportunidade, de não ter tentado, ele é muito maior do que o de tentei e deu errado, beleza, né? Você sai mais forte quando tenta. Então, acho que se permitir tentar, né? Sem tanta preocupação com potencial fracasso, porque o fracasso, o sucesso é muito relativo, é muito, no final, como você, de fato, está se sentindo com esse processo, assim. Então, para mim é isso. Se permita, né, experimentar e errar e tá tudo bem. E como aprendizado, realmente não dá para fazer nada sozinho. Eu falei muito da Rose, né, o que a Rose fez, mas de fato eu tenho uma estrutura familiar que me apoia muito, né? Tinha meus pais, agora tem minha mãe, o meu marido, então assim, é uma coisa de estrutura familiar. Então, também vai da sua flexibilidade organizacional, né, dentro da sua estrutura familiar. Então, de repente, se eu tivesse com muitos dependentes, eu não teria essa liberdade de arriscar em alguns aspectos, né, por conta do compromisso que eu teria com outras pessoas dependendo de você. De eu precisar acertar, né, porque de fato o empreendedorismo ele tem riscos importantes, né, então acho que contar com uma rede de apoio, tanto familiar quanto no ecossistema, então mentores, outros colegas que estão, né, batendo a cabeça. E eu assisti uma mentoria aí que era uma analogia com o joguinho do Mario, né? Então, a primeira fase você apanha, a segunda fase você vai bem, e aí quando você volta para a primeira fase, já estando na 10ª, é muito mamão com açúcar, né? Muito fácil. Depois de ter apanhado muito. Depois de ter apanhado muito. Então, sempre quando você está numa fase à frente, a fase anterior parece muito simples, muito mais simples do que quando você vai fazer pela primeira vez. E no empreendedorismo é isso, né? Tem pessoas, tem mulheres e homens também que já passaram pelas dificuldades que você está passando agora, então é muito mais fácil pedir ajuda, ó, toma o controle, me ajuda a pular, né? Me ensina como é que é esse golpe. Acelera, né? Me ajuda a pular mais rapidinho. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem conseguido... Sempre eu penso, nossa, se eu tivesse tido algumas mentorias há tanto tempo atrás, se eu tivesse alguém me falado, não faz assim que vai dar... A gente, né? Mas, de novo, a gente está tentando devolver agora para o universo que a gente recebeu. Exato. E os próximos passos? Futuro? Que vem por aí? Eu estou, assim, 24/7, Match IT. A gente teve a felicidade de começar a trabalhar com IA muito cedo, assim, no mercado. Então, já nasceu AI-driven. Agora, a gente... amplia muito o portfólio, deixando de atuar só no matchmaking e dando uns passos atrás na gestão do processo de inovação mesmo, com AI. Então, o nosso desafio agora é digitalizar um consultor
com IA generativa, está sendo bem intenso, contando com parceiros, então ninguém faz nada sozinho, a gente está com a Unicamp, com a Federal de Goiás, agora com o Instituto Eldorado, então parceiros de peso, apostando muito que realmente dá para a gente gerar valor, e por que não ter o primeiro unicórnio made in Brazil, não? Com uma mulher na liderança. Sim, aí, ó, estamos acreditando nisso. Nessa. Torcendo por você. E para a gente começar o nosso encerramento, eu queria que você compartilhasse algum, além do livro dela, né, gente? Que ela tá aqui. Mas algum livro, alguma série, algum filme que você não precisa estar envolvido com tecnologia ou não, mas que você goste, para que você está assistindo, já assistiu, que gosta, porque eu sempre falo do Exterminador do Futuro. Eles não me aguentam mais aqui, o Exterminador do Futuro, né? A direção já falou, troca de filme, assiste alguma outra coisa, mas eu adoro Exterminador do Futuro. Que você queira compartilhar. Eu sou meio junkie das séries, mas eu vou ficar nos livros. Tem um livro bem antigo, tipo da década de 80, chama In the Eye of the Storm. Ele é um pouquinho ruim de achar, depois eu te mando o link dele. Mas ele fala muito da quebra de silos organizacionalmente. E ele continua tão relevante. Quando eu fui atuar com operações, o meu chefe na época, o Júlio Martinez, me recomendou. É um livro em inglês, acho que ele não tem tradução. Mas, assim, muitas vezes eu ainda me referencio a ele na hora de mitigar barreiras organizacionais. Né? Então, dentro do processo de tecnologia, você precisa muito da união, né? De costurar interesses diferentes. Eu fiz certificação de gestão de mudança depois, mas aquele conteúdo ainda me ajuda bastante. Então, esse é um livro que eu gosto muito. E uma palavra que defina, Rose? Resiliência. Uau! Isso aí. Gente, a gente está chegando aqui ao final de mais um Tem Podcast. Eu gostaria de agradecer muito a Rosiane Ramos por estar aqui, CEO da Match IT, aceitar o nosso convite. E, é claro, eu queria que você compartilhasse aqui conosco todas as suas redes. Pode compartilhar onde pode comprar o seu livro. Então, por favor, fique à vontade aí para fazer o compartilhamento das suas redes pessoais e da onde o pessoal pode encontrar o seu livro para comprar. Boa. Vou fazer o merchan aí da editora Bom Sucesso, José Maria Braga, um jornalista e escritor. Então, lá dá para encontrar o livro. Novidades sobre a Match IT, site.matchit.com.br. Meu LinkedIn, acho que vai ficar o link vai no também. Lugar. E estou à disposição, gente. A gente precisa ir se ajudando. Acho que dá para a gente tá chegando muito mais longe como união de esforços aí, Brasil, América Latina, mulheres e homens juntos, assim, acho que dentro do contexto de inovação e tecnologia, juntos a gente consegue bem mais longe. Você já está acompanhando nosso Tem Podcast em todas as redes sociais? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, compartilhar, curtir, comentar, ativar o sininho para receber as próximas notificações e no canal do Spotify, para não perder nenhuma novidade. Agradeço e vejo vocês no próximo episódio.